Em glória a Deus, pastor Marcelo. Nós vamos entrar num texto, né, que se remete ao que nós estávamos falando aqui, e como o Espírito Santo é o nosso guia, né, o assunto se direcionou a isso. Eu quero que o senhor abra a Bíblia aí em 2 Samuel capítulo 6. E o Miguel pode deixar lá em Números 4:15. Josué 6. 2 Samuel. 2 Samuel. Isto. O irmão Edgar pode deixar 2 Samuel também 6. Deixa aberto aí no capítulo 6. Juízes 4:15 para o Miguel. O irmão Edgar deixa 2 Samuel 6 também aberto. Depois eu lhe dou os versículos. E o pastor Marcelo 2 Samuel 6 também. Tá na mão. Do 1 ao 11, pastor Marcelo. 1 ao 11. Isto. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descarga, descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. E assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. E então Davi ficou com medo de Deus e o Senhor e disse: e agora como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era a cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed-edom e sua família. Amém, glória a Deus, né? Vamos tratar dessa primeira parte aqui, e eu quero que o senhor leia o versículo 3 novamente. Colocaram a arca num carro de bois novo. Isso. Novo, né? Colocaram a arca num carro de boi novo e a tiraram da casa de Abinadab, isso, que ficava no monte. Outra tradução aí, não sei se o irmão de Gá tem outra tradução. O 3. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Isso, é a mesma tradução que eu tenho, né? E a tradução mais antiga também fala um carroção novo, né? Que é aqueles carroção que tinha antigamente, puxado por bois, né? Então, nós vamos entender esse texto aqui, primeiro, porque que eles estão levando a arca, né? E isto começa, pastor, há 70 anos atrás. Porque quem perdeu a arca, ou quem tirou a arca do local dela, no templo lá na cidade de Davi, que Davi depois ele traz isso para a cidade de Davi, que depois passa a ser Jerusalém, tudo, né? Foi os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Obrigado, pastor. Ofni e Finéias. Então, os filhos de Eli eram homens rebeldes, né? Cometiam muitos erros, muitos pecados. E ele sabia disso. E
Deus, depois ele repreende Eli, e ele diz que a família de Eli não ficaria mais viva por causa disso, porque ele sabia que os seus filhos cometiam um pecado e não fazia nada, não repreendia os seus filhos. Então os filhos de Eli, eles pegaram a arca, tirando do local dela, do acampamento, e levaram para o campo de batalha com os filisteus. Isso de forma errada, eles estavam em pecado, né? Os filisteus venceram a batalha, né? Houve duas, a primeira eles perderam 4.000, voltaram a pegar a arca, foram para a batalha e perderam 30.000 homens, né? E os filisteus tomaram a arca ficou 7 meses com os filisteus. Deus começou a punir os filisteus por causa disso. Inclusive tem uma passagem que Dagon, o deus da Filistia, ele caiu curvado diante da arca, aonde estava a arca, né? E os filisteus então começaram a ter úlceras. Então eles pegaram e mandaram a arca de volta, né, em uma carreta, e a arca saiu campo afora até chegar na casa de Abinadab. Isso então, Samuel ainda não tinha assumido, né, o seu posto como sacerdote. Samuel foi o único que foi juiz, sacerdote e profeta, né? Então Deus matou os filhos de Eli, matou Eli, então Samuel assumiu esse ministério, e se passou depois a unção de Saul como rei, depois Davi foi ungido como rei, né? E aí passou-se até a morte de Saul, então Davi assumiu o seu reinado completo, até chegar nesse ponto que ele resolveu então trazer a arca, né? O que tinha dentro da arca? 3 coisas havia dentro da arca. As placas, significa a palavra, Jesus é a palavra. A vara de Arão que floresceu, a ressurreição de Cristo. E o maná, que é o pão da vida, Jesus Cristo. Então essa arca é a representação de Deus, a representação do Espírito Santo. E aqui fala no início, né? Buscando a arca que representa Deus. E essa arca, ela tinha uma ordem, uma forma com que Deus ordenou já desde lá do início, quando Moisés saiu do Egito, que eles receberam a placa dos 10 mandamentos e começam a receber as leis. Deus deu uma forma de se carregar essa arca, né? Então esse povo, eles sabiam, e a separação dos levitas, que foi lá quando o anjo matou o primogênito, ali houve a separação dos levitas, né? Eles eram encarregados de toda a parte do templo. Então eles tinham 3 filhos, Gerson, Merari e Coates, que eram os gersonitas, os meraritas e os coatitas, e cada um eles tinham uma função, né? Então uns carregavam a parte externa do templo, outros carregavam, né, a parte interna do templo, e outros carregavam os utensílios sagrados. E quem era responsável pelos utensílios sagrados eram os coatitas, né? Mas somente Arão, que era o sumo sacerdote, e os sacerdotes podiam tocar na arca. E essa era a forma que Deus tinha dado. E aí a gente pode ler em Números aí 4:15, pastor Miguel. Enquanto ele acha aí, então a gente vai relatando essa história, né? E Davi, então, né, era um rei segundo o coração de Deus, e ele disse: não, peraí, a arca não pode ficar na casa de Abinadab. Tá. Né? Ela tem que vir para Siló, para a cidade, para o local. E foi ali que foi depois erguido o templo, já por Salomão, né? Então Davi, ele tinha dado essa ordem para a arca vir. Mas o que ele fez? Ele mesmo pegou o povo e foi buscar, né? E o que Davi fez? Ele pegou o povo e fez que nós falamos aqui, carro novo. Por isso eu perguntei se o povo estava criando ou construindo carros novos. Então ele fez um carro novo, e o que fizeram? Os filhos de Abinadab pegaram a arca e colocaram nesse carro novo. E eles estavam conduzindo a arca, né? Todo mundo faceiro, cantando e pulando e louvando, né? E com instrumentos
E aqui disseram aqui no versículo 4, levaram a arca de Deus de Abinadab no outeiro, e Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos. Então eles estavam fazendo uma festa, porque Davi pegou 30 mil homens. Imagina como era essa caminhada pela estrada, né? Aquele monte de gente gritando e fazendo festa, porque tinha a arca, porque na verdade eles estavam se alegrando na presença de Deus. Mas havia algo aqui que era perigoso, que se tornava muito perigoso. Pode ler aí para nós, pastor Miguel. Números 4:15, a partir do 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumento do santuário, estão os filhos de Coate. Virão para levá-los, mas no santuário não tocarão, para que não morram estes. É o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então Deus lá, quando montou o santuário, né, ele deu ordens e ele especificou. Então ele determina como deveria ser conduzido os utensílios do santuário, o santuário, as partes externas, a parte interna, tudo que havia dentro. E nos utensílios sagrados, somente Arão e seus filhos, que eram o sacerdote, ou seja, somente o sumo sacerdote e os sacerdotes poderiam tocar. A parte de Coates era carregar os utensílios sagrados. Eles não tocavam. Então o que aconteceu aqui? Eles fizeram um carro novo. E depois a gente vai ver por que esse carro novo aqui é o problema, né? Então eles fizeram um carro novo, colocaram a arca, saíram pelo campo faceiro e um dos bois tropeçou, né? A gente pode até brincar, Deus ali deu uma puxadinha no boi ali. Fale, pastor. O senhor está falando o porquê do carro, né? Eu já consigo de repente entender porque esse carro facilitou a coisa para eles, né? Também isso. Mas é aquela maneira que nós estávamos falando do livre-arbítrio. Então os bois tropeçou e o que Uzá foi fazer? Talvez de boa vontade, né? Não quis deixar a arca cair no chão. Estendeu a mão para pegar a arca. E quando ele tocou na arca, ele morreu na mesma hora. A Bíblia diz que uma morte fulminante. Ele tocou na arca. Porque Deus tirou a vida de Uzá. E por que Deus tirou a vida de Uzá? E aí é que eu entro com essa parte. Por um ato de rebeldia. Porque o descumprimento da palavra na nossa vida como cristão é um ato de rebeldia. O descumprimento da palavra na nossa vida cristã é um ato de desobediência. E toda desobediência é um ato de rebeldia. Porque a gente desobedece. Quem é que desobedece às leis? Quem é contra as leis, quem é rebelde à lei, né? Então Uzá pegou e tocou na arca e morreu na hora. Então o que aconteceu? Davi então agora se entristeceu. E aí essa arca parou na casa de Obed-edom, o geteu, né? E ficou lá por um tempo, 3 meses. E Davi se entristeceu, foi para sua casa com todo aquele povo, né? E disseram para ele: olha, Obed-edom está prosperando, né? Então Davi agora pega e vai buscar a arca. Então ele resolve buscar a arca. Lê para nós aí do 12 ao 15. Pode pegar o meu. Aí, vai tirar isso. Eu nem vi que o senhor estava sem microfone. Do 12 ao 15. 12 ao 15. Isto. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um
éfode de linho. O 15 também? O 15 também. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Bom, pastor, vamos entender. Éfode ali, para algumas traduções, fala estola sacerdotal, que é a mesma coisa, era o avental que o sacerdote usava, né? Então vamos entender. O que acontece? Qual era a ordem de Deus para a condução da arca? Era os coatitas, eles botavam varas na arca e colocavam no ombro. E carregavam a arca no ombro. Eles não poderiam fazer um carro novo, uma condução nova para carregar a arca. Era a missão dos coatistas carregar elas no ombro. E essa era a forma deles conduzir a arca. Quando se cria um carro novo, pastor, eu crio uma nova forma de condução do Espírito Santo, porque eu não estou de acordo com a palavra. Quando eu crio um carro novo, eu quero facilitar o meu serviço e descumprir o que a Bíblia manda. Quando eu crio um carro novo, eu estou tomando a rédea, eu estou tomando a direção daquilo que eu quero fazer e não mais o que a Bíblia me diz. Quando eu crio um carro novo, eu vou de encontro à palavra de Deus em forma de desobediência. Porque eu faço uma pergunta. Davi sabia a forma de conduzir a arca? Sabia? Os sacerdotes sabiam, o povo sabia, porque a lei era lida para o povo. Todos eles sabiam como conduzir a arca de Deus. Mas o que eles fizeram? Construíram um carro novo. Vamos levar a arca do nosso jeito. Eu vou levar o Espírito Santo agora como eu quero. Eu vou conduzir a igreja do jeito que me agrada. Eu vou facilitar esse serviço. Agora eu não faço mais como manda a palavra. Agora eu faço como eu quero. Eu coordeno, eu dirijo, eu que mando, eu que sei, eu que ensino, eu que quero. Então começa a entrar o meu eu e deixa de entrar então a direção de Deus, a direção da palavra, a direção do Espírito Santo. Porque essa não era a forma de conduzir a arca. Fazer um carro novo, um carroção, como algumas traduções diz, e colocar a arca ali dentro. E outra, Uzá não era sacerdote nem sumo sacerdote, ele não poderia tocar na arca, porque a arca requer santidade, porque é o Espírito de Deus. E para a gente ter o Espírito de Deus, requer santidade das nossas vidas. Então, hoje, pastor, tem muito engano. As pessoas acham que eu sou o templo do Espírito Santo, agora o Espírito Santo habita em mim, e eu posso andar de qualquer jeito, eu posso me conduzir de qualquer jeito, eu posso falar de qualquer jeito, eu posso fazer a obra de qualquer jeito, e não é assim que a Bíblia diz. A gente citou aqui o exemplo de Moisés. Moisés, ele bateu na rocha, enquanto Deus disse para ele, fale a rocha. E ele então brabo com o povo, né, zangado porque o povo estava pedindo água, o povo estava com sede, o povo estava vindo do deserto, né, ele xingou o povo, sendo que esse povo não era o mesmo que tinha saído do deserto, porque aquele morreu, então ele vai lá e bate na rocha. E Deus o que faz? Por misericórdia ao povo fez sair água, mas repreendeu Moisés por sua atitude de rebeldia. Davi, ele teve uma atitude de rebeldia, porque ele mandou construir um carro novo para levar a arca, sendo que ele, como rei, ele sabia que não era a forma correta de carregar a arca de Deus. E aí o que acontece? Uma vida se perdeu. Mais 3 meses levou para a arca chegar na cidade de Davi. O povo se entristeceu. E agora Davi, então, é avisado, e agora ele vem de maneira correta. O que Davi fez? Ele tirou as suas roupas reais e colocou um avental, uma estola sacerdotal, ou seja, ele se humilhou diante de Deus. E agora ele traz os coatitas e os sacerdotes para botar a arca no ombro, porque essa era a forma de carregar. Então o que a Bíblia diz? Eles davam 6 passos, paravam e sacrificavam ao Senhor. O que a Bíblia me diz aqui? Que o sacrifício contínuo da minha vida com Deus deve ser a todo
o momento da minha vida, a todo instante. Eu não posso ter tempo para deixar de me sacrificar para Deus, eu não posso escolher tempo. Isso eu falo aqui espiritualmente. A gente tem a nossa vida secular, o nosso trabalho, a gente tem os nossos afazeres, tem a família para cuidar, mas dentro, o Espírito Santo, ele tem que estar ativo 24 horas no meu ser. E Davi, então, de uma forma correta, de acordo com a palavra, como foi mandado por Deus, na ordem dada para a condução da arca, ele colocou então os coatistas com a arca no ombro e saiu caminhando, passo a passo, como Deus manda na sua palavra. Então Davi levou a arca para a cidade, e eles festejavam e sacrificavam, porque agora, estando ele de maneira correta diante de Deus, tirando as suas vestes reais, se humilhando diante do Senhor, porque é isso que nós devemos fazer. Nós não temos que colocar vestes reais dizendo quem somos ou o que fazemos para Deus. É Deus que coordena todas as coisas. A arca se perdeu por um erro lá do passado, por um erro dos próprios dirigentes do culto a Deus, que eram os filhos de Eli, por um erro de um sumo sacerdote que deveria repreender o erro na sua família e não repreendeu, que deveria repreender o erro no meio do povo de Deus e não repreendeu, deixou seus filhos fazer o que eles queriam fazer. Filhos que estavam em pecado no meio do povo de Deus, filhos que sabiam que estavam em pecado, que essa é a pior parte. Eli sabia os erros dos seus filhos. Ele sabia o que os seus filhos faziam e não fez nada. E Deus disse: vou riscar o teu nome da face da terra. E toda a família de Eli morreu por causa disso. E a arca então foi para a mão do inimigo por causa disso. Então Davi, agora mandando buscar, cria o quê? Um carro novo. E a pergunta é, pastor Marcelo, que eu fiz aqui: quantos carros novos hoje nós temos criado? Quantos carros novos nós temos criados na nossa vida, no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Quantos carros novos nós temos criado para carregar a arca, ou seja, o Espírito Santo? De que maneira nós estamos conduzindo isto? O evangelho hoje, pastor, e eu digo isso, gente, não é o culto campeiro, sou eu, tá? O evangelho hoje deixou de ser sério. As pessoas estão brincando com o evangelho. E é por isso que eu bato muito nesse assunto, pastor. Sabe? Porque se tornou uma banalidade. Se tornou uma banalidade. As pessoas acham que tudo é fácil. E se a gente olhar para a Bíblia, não é fácil, não. Não é sem compensa. Não é como as pessoas acham que devem ser. É como a palavra diz que deve ser. É como Deus diz que deve ser. É como está escrito. Porque ali dentro da arca, pastor, estava o maná. Jesus é o pão da vida, ele é o maná. Estava a vara de Arão que secou e floresceu, ou seja, morreu e ressuscitou. O próprio Jesus, ali estava a representação do próprio Filho de Deus. E as tábuas da lei, que é a palavra de Deus, que era a palavra para o povo. E quando eu não conduzo isso, pastor, de maneira correta, conforme está escrito, eu estou criando um carroção novo. Quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu estou criando um carroção novo. Quando eu decido alguma coisa, eu estou criando um carroção novo. E eu estou falando de vida espiritual. A igreja, ela não é nossa. A igreja, ela é do Senhor Jesus. E é isso que nós temos que aprender. A igreja não é nossa. Nós somos obreiros na igreja. Ela não é nossa. Então eu não posso criar um carro novo para conduzir a arca do Senhor. Eu não posso criar carro novo para conduzir o Espírito Santo de Deus. A palavra já me está escrita. E o apóstolo Paulo, ele fala algo muito sério. Buscai a paz e a santificação, porque sem essa ninguém verá a Deus. Nós temos que ter atitude, pastor. Atitude de santidade, atitude de seriedade, atitude de respeito, de reverência, de acordo com a palavra de Deus. Não como eu quero ou que eu acho que eu devo ser, mas atitude de seguir aquilo que Deus
manda eu fazer. Eu não posso ficar criando carro novo na minha vida. Eu sei que eu já sou pecador e a misericórdia de Deus me alcançou. E eu sei que eu não sou nada, pastor. E que eu preciso a cada dia, como disse Davi lá em 2 apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, né? Esmurro a minha carne a cada dia, para que eu mesmo não seja achado no erro, no engano. É dia a dia a condução do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa um reino. E que reino nós estamos representando? O embaixador, ele não tem dupla nacionalidade. O embaixador, ele traz as coisas que o seu rei manda. Ele fala as coisas que o seu rei manda. Ele age de acordo com o seu rei manda. Quantos carros novos, pastor, nós temos criado no dia de hoje? Quantos carros novos nós temos criado? Quantas coisas estão sendo inventadas para a condução do Evangelho? Sendo que o Evangelho, ele é duro, mas ele é simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Excelente, excelente. Eu posso resumir, talvez na minha linguagem simples, né? Que existe a coisa certa da maneira certa. E nós temos exemplo aí que eles fizeram a coisa certa da maneira errada. E fazendo a coisa certa da maneira errada, dá errado, né? Então por isso existe o jeito certo, com a maneira certa e com a intenção certa. E aí dá tudo certo, né? Que beleza! E eu tenho certeza que muita gente entendeu essa palavra, né? Servir a Deus não é servir do meu jeito, é obedecer a Ele. Falava com o seu Edgar antes aqui em off, né, sobre as regras, né? O Evangelho existe regras, embora alguns queiram dizer, não, tudo posso, claro que tudo pode, mas nem tudo convém. E a Bíblia, ela vem e nos diz, isso é legal e isso não é legal. Agora, tu quer fazer o que não é legal, faz, mas vai ter consequência, querendo ou não. Eu comentei um pouco com o pastor, nós estávamos conversando ali, né? Então, aquela situação, nós temos hoje Cristo, Ele é o nosso advogado, né? Ele é o nosso advogado. A pessoa aceita a Cristo, mas Deus tem as regras que precisa seguir, entrando exatamente no que o pastor comentou ali, né? Então, andar com Cristo, mas cumprindo as regras que Deus deixou, né? E o nosso advogado, né? Porque um advogado aqui na terra, ele pode mudar as coisas, ele pode, né, inventar, pode ser comprado, né? Mas Cristo não. Cristo é o nosso advogado. Então, quem cumpriu as regras que Deus deixou, que Deus determinou, né, ele vai seguir com Cristo, né? E quem não cumpriu, então vai ficar, né? Então, todos esses estudos de hoje, né? Fecha. Porque o próprio Senhor Jesus disse, né? Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu quer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Ti a honra, a glória e o louvor. Aqui estamos, Senhor, Te honrando desse jeito simples que o Senhor nos chamou, mas com a intenção, com o coração na Tua obra, em Te servir mais e mais e ganhar almas para o Senhor. Meu Pai, a Tua palavra foi ministrada e nós cremos que o Teu Espírito Santo é quem convence os corações. Então fala com essas pessoas que vão estar escutando esta live. Cremos que o Teu Espírito Santo pode ir de encontro a essas pessoas e ainda hoje, ainda neste momento, realizar a cura, o milagre e a libertação. Então, Pai,
oramos por essas pessoas que agora estão exercendo também a sua fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e profetizamos um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo que será curada as feridas, um tempo, Senhor, que essas pessoas testemunharão da tua glória, do teu poder na vida delas. Pai, nós abençoamos essas pessoas que vão estar assistindo a live, nós declaramos, Pai, que elas são tua, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e todo mal caia por terra, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. até amanhã, em nome de Jesus.